Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ler mais um texto, que é aquele mesmo texto que a gente começou a ler, que eu comecei a ler a parte 1, que eu falei de variação diatópica e de variação diacrônica, é o mesmo texto. Só que agora, continuando ele, a gente vai falar de variação diastrástica e variação, se eu não me engano, diamésica, né? Cadê? Diamésica. Isso mesmo. Então vamos começar ele, vai ficar um pouco grande, sinto muito, mas os textos são grandes, o que eu posso fazer? Vamos lá. Variação diastrástica. A principal conclusão da seção de variação diatópica é que no Brasil não encontramos verdadeiros dialetos no sentido diatópico do termo. Encontramos, em compensação, uma séria diferença entre o português falado pela parte mais escolarizada da população, que não é por acaso é também a parte mais rica ou menos pobre, e pela parte menos escolarizada. É o fenômeno que os linguistas chamam de variação diastrástica. Etimologicamente, o tipo de variação que se encontra quando se comparam diferentes estratos de uma população. Referida às vezes como português subpadrão ou português substandard. A variedade de português falada pela população menos escolarizada foi descrita por muitos estudiosos, entre eles Castilho, que enumera assim as suas principais características. Fonética: queda ou nasalização da vogal atônica inicial. Incelença por excelência. Queda de material fonético posterior à vogal tônica. Figo por fígado. Cisso por cícero. Centimo por centímetro. Perda da distinção entre vogal e o ditongo antes do palatal. Peixe por peixe. Caixa por caixa. Monotongação de ditongos crescentes em posição final. Substância por substância. Na morfologia, a gente tem a perda do S, da desinência das primeiras pessoas no plural. Nós cantamo, nós cantemo, por nós cantamos. E anteposição do advérbio de comparação a adjetivos que já são comparativos, mas melhor em vez de melhor. Na sintaxe, a gente tem o uso de uma única marca de plural nos sintagmas nominais complexos e a ausência de marca de concordância da terceira pessoa do plural do verbo, particularmente com o sujeito proposto. Os doces mais bonitos são ou é para visita. Quando chegou os bombeiros, já não tinha mais nada para fazer. Negação redundante com indefinido negativo, ninguém não sabia. Aparecimento de um segundo advérbio de negação depois do verbo e eventual queda do advérbio de negação anteposto. Não vem não ou vem não. A oração relativa adota a construção conhecida como cortadora ou copiadora. A casa que eu morei ou a casa que eu morei nela, em vez da construção padrão, a casa em que morei. Uso dos pronomes do caso reto na posição de objeto. Eu vi ele, a mulher xingou eu. Por razões tanto pedagógicas como científicas, é importante perceber que a forma e as construções do português substandard fazem parte de uma variedade de língua que tem uma gramática própria e que essa gramática permite uma comunicação muito eficaz. No português subpadrão, que se fala no Brasil, a conjugação verbal reduziu-se, é verdade, a duas formas. Eu falo, ou você, ele, ela, nós, barra, gente, vocês, eles e elas, fala. Comparado com a representação da gramática normativa que traz 6 formas e 6 pronomes diferentes, esse paradigma verbal tem tudo para parecer pobre, mas o inglês e o francês e o francês falado também usam só 2 ou 3 formas, e ninguém se lembraria de dizer que isso é um problema para aquelas línguas. Nota-se que a variante subpadrão que distingue nós cantamo de nós cantemo consegue distinguir morfologicamente dois tempos do verbo, o presente e o pretérito perfeito. Uma diferença importante que o português brasileiro culto não consegue marcar e que o português europeu marca por uma distinção de nasalidade.
Em suma, quando tratamos de qualquer variante substandard do português brasileiro, estamos diante de outro código e não de erros devido a limitações mentais de indivíduos que o empregam. Do ponto de vista pedagógico, é fundamental perceber que os alunos que chegam à escola falando de uma variedade subpadrão precisam aprender a variedade culta como uma espécie de língua estrangeira. Isso não significa que essas crianças devem ser poupadas do aprendizado da língua padrão, cujo valor cultural é inegável. Significa apenas que a criança que sempre falou calipe para chegar a escrever eucalipto terá de aprender essa palavra como uma palavra nova e, portanto, terá de dar 2 passos em vez de apenas um. Infelizmente, muitos de nossos mestres de primeiras letras não param para pensar nesse tipo de dificuldade. Com isso, é possível que acabam gastando muita energia no uso de estratégias pedagógicas equivocadas ou que tendam a subestimar a capacidade de seus alunos quando o problema é outro. As variedades subpadrão de uma língua têm poucas chances de aparecer na escrita. Por isso, se quisermos encontrar exemplos escritos de português subpadrão, teremos de procurá-los ou em entrevistas feitas pelo linguista, precisamente com a finalidade de registrar sua existência, ou em trabalhos de autores que a utilizaram para fins estéticos, por exemplo, caracterizar determinados tipos humanos. Damos a seguir um exemplo de cada caso. O primeiro é a transcrição de uma entrevista feita com um adolescente de Goiânia, que viu um colega ser baleado pela polícia militar durante uma batida na favela. No outro, aparecem as letras de 2 sambas de Adoniran Barbosa. Antologia. Entrevista sociolinguística com o menino de rua de Goiânia. Entrevista sociolinguística com o menino de rua de Goiânia. Antecedentes da pesquisadora, urbano. Antecedente do menino, urbano. Estilo, semi-monitorado. Evento de oralidade. Pesquisadora. Você quer contar como os policiais mataram o Adalto? Menino. Nós estava dormindo lá em casa às 3 horas da manhã e os PM chegaram. Deu um tiro na porta, pegou na perna do fulano, aí em seguida eles arrebentou a porta, aí deu outro tiro, pegou na cabeça do Adalto. Eles viram que tinha acertado o Adalto. Falaram, vamos sair fora que acertou o menino aqui. Saiu tudo correndo os policiais. Aí desci de cima do armário, corri na porta para ver se eu via o número da viatura 10, mas não consegui. Da viatura 10, mas não consegui. Voltei lá, o Adalto já estava quase parando o coração dele. Fiz massagem nele, consegui deixar ele vivendo mais um pouco. Foi eu e o fulano buscar socorro para ele. Pesquisadora. E onde vocês foram? Nós fomos na casa lá em frente. Aí o homem deu assistência para nós. Pesquisadora. Levou o menino para o hospital? Menino. Levou os 2. Pesquisadora. E aí? Menino. Aí eu fui dormir lá no horto. Aí no outro dia que eu vim aqui na catedral, eu contei pro povo aqui. Aí fui no hospital com a tia, aí vi o Adalto lá no CTI. Esse texto é a transcrição de uma entrevista oral, utilizando o alfabeto e as convenções gráficas corretamente do português escrito. Por isso é mais fácil ler as falas da pesquisadora que se expressam na variedade padrão. Alguma coisa na fala do menino se perde numa transcrição desse tipo, mas ainda assim as diferenças são notáveis. O quadro a seguir resume as diferenças que encontramos numa comparação ponto a ponto. Formas típicas da variação padrão, fala da pesquisadora. Formas típicas da variedade não padrão, fala do menino. Os infinitivos terminam em R na pesquisadora e no menino o R final do infinitivo não é pronunciado. Deixar vivendo, buscar socorro. Na mulher, na pesquisadora, a desinência da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito é ou levou. Ou seja, levou. A desinência da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do menino é o, pegou, arrebentou. A desinência da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito é aram, ou seja, mataram, pela pesquisadora. A desinência da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do menino é aro, como falaram. Na moça aparece a contração, que é a preposição mais o artigo pro. No moço aparecem como contrações de preposições mais o artigo nua, que é em mais uma, pro, para mais o, e cá, que é com mais a.
Notem-se ainda na fala do menino os seguintes traços, típicos da fala não padrão. As formas tava, cistença, oto, massage e omi. Os gerúndios terminam em no, dormindo, vivendo. A construção consegui deixar ele vivendo, com o pronome ele em função de objeto direto. A ausência de concordância entre o sujeito e o verbo, saiu tudo correndo os policiais. E o uso da preposição em depois do verbo ir, fomos numa casa. Antologia, 2 letras de Adoniran Barbosa. Samba do Ernesto. Ernesto. Saudosa maloca.
Muitas características linguísticas dessas duas letras de Adoniran Barbosa já foram encontradas no depoimento do menino de Goiânia, e o leitor não terá dificuldade em reconhecê-las. Notem-se, além disso, cobertor e lugar, que apontam para uma tendência para suprimir o R em fim de palavras, também no caso dos substantivos, encontremo, vortemo, aceitemo e outras formas do pretérito perfeito, distintas das formas correspondentes do presente do indicativo. Em português padrão, isso não acontece. Concordâncias como nós arranja outro lugar, em que um verbo de terceira pessoa do singular concorda com um pronome de primeira pessoa do plural. Nota-se ainda a sentença nós não se importa, manifestação de uma sintaxe em que se vê em que o se é o único pronome reflexivo. Aí agora ele vai começar a variação diamésica. Vamos lá, variação diamésica. No balanço das dimensões ao longo das quais as línguas podem variar, ao lado da variação no tempo, no espaço e por níveis de escolaridade ou econômico, não poderia faltar uma dimensão que é às vezes esquecida e que se refere aos vários veículos ou meio de expressão que a língua utiliza. Em paralelo com os adjetivos diacrônica, diatópica e diastrática, que foram utilizados e definidos nos parágrafos anteriores, podemos denominar esse tipo de variação como sendo a variação diamésica, etimologicamente dizendo, variação associada ao uso de diferentes meios ou veículos. O falado e o escrito. A variação diamésica compreende, antes de mais nada, as profundas diferenças que se observam entre a língua falada e a língua escrita. Uma longa tradição escolar acostumou as pessoas a vigiar a escrita e a dar menos atenção à fala, por isso muita gente pensa que fala da mesma forma que se escreve. Na fala, as pessoas dizem coisas como né, vocês, disseram, técnico, pensando que dizem não é, vocês, disseram, técnico, mas a diferença entre o escrito e o falado vai muito além dos fenômenos que dizem respeito à forma das palavras. Entre o escrito e o falado há uma diferença irredutível de planejamento. Quando produzimos um texto escrito, podemos pensar previamente sua estrutura em partes, podemos decidir em que ordem essas partes serão dispostas, podemos avaliar formulações alternativas. Se, com tudo isso, o texto escrito ainda nos parecer inadequado, podemos corrigi-lo e modificá-lo, e o resultado final, para aqueles que têm alguma habilidade na escrita, é normalmente um texto que se desenrola linearmente e quase não apresenta retornos e redundâncias. Além disso, o texto escrito é tipicamente um texto que terá de falar por si só, e que não supõe por parte do seu destinatário um conhecimento muito exato da situação em que foi produzido, a menos que essa situação seja descrita no próprio texto. Bem diferente é o caso dos textos falados. Eles podem tirar partido da situação da fala de várias maneiras, por exemplo, dispensando a necessidade de descrever os objetos e as pessoas que estão presentes na atenção dos interlocutores. Além disso, os textos tipicamente falados são planejados à medida que são produzidos, por isso o mais comum é encontrar neles um grande número de reformulações sucessivas e sempre parciais de um mesmo conteúdo, ou uma mesma informação que foi apresentada inicialmente de forma incompleta ou inexata vai sendo reapresentada em seguida de maneira mais pertinente, num processo de correção, acréscimo e reformulações, que não tem a ver com as sentenças bem acabadas e totalmente explícitas que os gramáticos costumam usar em seus exemplos. Em oposição ao desenvolvimento retilíneo do texto escrito, já se disse que o desenvolvimento mais típico dos textos falados traça uma espécie de espiral que atropela a si própria. É claro que por língua falada entendemos aqui a língua verdadeiramente falada. Nem toda mensagem que nos chega pelo ouvido e não pelos olhos é na verdade uma mensagem falada. O telejornal, os discursos das convenções políticas, as conversas telefônicas com que nos atormenta o telemarketing, por exemplo, são exemplos de língua lida, isto é, de língua que foi escrita para ser posteriormente falada, e suas características são outras. É muito difícil, não só para os leigos, mas também para os especialistas, pensar qualquer aspecto das grandes línguas ocidentais sem evocar, de maneira automática, uma de tantas representações tradicionais construídas em sua maioria com base na língua escrita. Essas representações tradicionais costumam trazer respostas prontas para as perguntas dos estudiosos,
o que é confortável, mas não levam necessariamente a novas descobertas. Devido a essa situação e ao peso que os textos escritos sempre tiveram na elaboração de modelos para as atividades linguísticas, as especificidades da língua falada ficaram por muito tempo invisíveis. Um passo gigantesco para reverter essa situação no Brasil foi dado com o projeto da Gramática do Português Falado, uma grande iniciativa de pesquisa coletiva idealizada e coordenada pelo linguista brasileiro Ataliba Teixeira de Castilho. Esse projeto já produziu vários volumes de estudos preliminares, em que se descrevem diversas características da língua falada, mas seu final, prometido para breve, será uma grande gramática de consulta, que dará à sociedade brasileira uma representação fiel da língua que ela fala e que permitirá reformular o ensino em bases mais objetivas. Antologia: uma transcrição direta da língua falada. Uma boa maneira de perceber a enorme diferença que há entre a língua escrita e a língua verdadeiramente falada consiste em ler uma transcrição não editada de um autêntico episódio de fala. É o que se propõe na leitura que se segue. Trata-se de um trecho de uma entrevista gravada pelos pesquisadores do Projeto de Estudo da Norma Culta Urbana, NURC, um vasto projeto que começou no final dos anos de 1960 e que visava determinar como falam as pessoas cultas das grandes cidades brasileiras. Da entrevista participam 2 pesquisadoras e uma informante, e o tema são as experiências da informante em matéria de espetáculo, teatro, televisão, cinema. No trecho selecionado, a informante narra um episódio que marcou a adolescência, a participação como membro do corpo de baile num espetáculo em que a companhia russa apresentou o balé O Pássaro de Fogo. Para maior facilidade de leitura, numeramos os turnos T1, T2, T15. As 2 documentadoras e a informante são identificadas respectivamente pelas siglas DOC-A, DOC-B e INF. Então, INF. Como hair, você já imaginou para ruído de garganta para fazer a peça? Hair, quanta gente que não foi preparada ali, porque o grupo que trabalha em hair é enorme, né? Você não assistiu? Você assistiu, né? Doc A, Doc B, assisti. INF. Tenho a impressão que ele levou tanto tempo de ensaio. Bom, eu quando tinha uns 15 a 18 anos, eu estudei balé e tive a oportunidade de fazer uma cena com o balé russo. Eu era aluna. Eu pausei porque estava passando o carro do ovo, então, né? Vamos lá. E tive a oportunidade de fazer uma cena com o balé russo. Eu era aluna da Maria Ulineva. Então, para mim, era uma novidade, né? Teatro, porque só estudando. Quando chegou o balé russo aqui em São Paulo, eles pediram que as alunas da prefeitura, que éramos nós, aquele grupo todo fosse fazer cena num dos números que eles apresentaram. Era Pássaro de Fogo, me parece. Eu achei aquilo horroroso, viu? Me chocou tremendamente, porque por detrás dos bastidores é uma coisa horrível, né? É tudo parece tão mascarado, sei lá. E quando aparece em cena, o público vê uma coisa totalmente bonita, né? Aquelas luzes, quer dizer, aquilo me chocou. Era tão criança, eu me lembro que eu já achava diferente o municipal. Era lindo, maravilhoso, visto do lado de cá, né? Doc A, INF. Do outro lado, Doc A. E qual é esse outro lado que a senhora se refere? INF. Eu digo os camarins, a preparação toda para entrar, principalmente no corpo do baile, né? Que o pessoal todo tem que se exercitar e mudar muito de roupa. Eu acho, quer dizer, eu tive pouco tempo, eu estudei, acho que uns 3 anos de balé, 3 ou 4, e não tive assim apresentação em teatros nem nada. Depois eu larguei, mas nessa vez que o balé russo veio para cá, nós fomos fazer fundo com eles para eles. Eu achei aquilo, me chocou, sei lá. Achei por detrás dos bastidores uma coisa medonha, uma bagunça tremenda. Aquelas cenas que eles mudam rapidamente, quer dizer, é um mundo de gente a trabalhar, né? E atrapalhar também. Risos.
Doc A. E onde é que as bailarinas se trocavam, se maquiavam? Há um lugar específico ou não? Inf. Sim, tem os camarins, né? E lá nos camarins é a coisa mais bagunçada que tem. Risos. É roupa, é uma correria danada, sei lá. Eu acho que aquilo me chocou tanto, viu? Porque a gente vê tão bonito, né? Doc B. Inf. Eu achei, mas eu tive pouco tempo, viu? Com essa parte assim de balé, eu estudei, mas não me apresentei quase nada. Apesar de gostar muito. Ter gostado, né? Risos. Doc A. Escuta, dona, passando assim mais agora para o campo de filme. Eu queria saber qual o tipo de o que. Eu queria saber qual o tipo de que de o que mais chama atenção na senhora no que diz respeito a cinema, não é? Eu sei que a senhora já disse que não gosta de drama, gosta de comédia, enfim, comédia. Doc A. Porque drama já chega à vida, tá? Embora a entrevistada seja uma pessoa lúcida e articulada, o texto é de difícil leitura, precisamente porque não foi escrito para ser lido. Como é típico na fala, encontramos nele falsos começos, como eu era Lu, marca de hesitação, por exemplo, as repetições, estudando, num. Muitas reformulações. Fixemo-nos no trecho em que a entrevistada explica o que mais impressionou a informante em sua participação no espetáculo. Me chocou tremendamente. Aquilo me chocou. Me chocou, sei lá. Achei por trás dos bastidores uma coisa medonha, uma coisa tremenda. É necessário compactar todos esses trechos para entender que a impressão mais marcante resultou da visão do que acontecia atrás dos bastidores, e que a cena impressionante nos bastidores é a agitação das pessoas que precisam ao mesmo tempo treinar movimentos e trocar de roupa. Partículas como né, viu, expressões como eu acho ou sei lá, expressões intercaladas como bom ou agora. Todos esses aspectos desapareceriam se a informante estivesse produzindo um texto escrito, e de fato dificultam nossa leitura da transcrição do diálogo. Na língua falada, porém, eles são necessários e altamente funcionais. As reformulações resultam do fato de que a fala é planejada e executada em tempo real, isto é, ao mesmo tempo em que é produzida, por sua vez, o ouvinte sabe que as informações trazidas por enunciados sucessivos de um texto falado precisam ser processadas cumulativamente. Partículas como né e viu são uma forma de monitorar a atenção do interlocutor à medida que o diálogo se desenrola, garantindo, por assim dizer, que ele não desligou. Tem a mesma função que numa conversação telefônica seria reservada a perguntas como você está aí? Você está me ouvindo? Tecnicamente, esse controle de que a ligação não caiu é conhecido como função fática. Expressões intercaladas como bom ou agora anunciam uma mudança de tópico, ou nesse sentido têm um papel que corresponde na escrita ao do recuo da linha. Usando expressões como eu acho ou sei lá, a informante procura evitar que suas opiniões sejam tomadas como excessivamente categóricas ou inegociáveis, o que poderia ser interpretado como uma forma de arrogância, passando a imagem negativa de quem fala. Quanto às repetições que interpretamos como marcas de hesitação, pausas cheias, elas evitam um silêncio que poderiam ser interpretado pelo interlocutor como final de turno. Recorrendo a elas, a informante consegue segurar o turno que de outro modo seria facilmente capturado por um interlocutor mais interessado e afoito. Os gêneros. Todas essas observações convergem para o mesmo ponto, a ideia de que existe uma gramática do falado que não coincide com a gramática do escrito. Essa é uma das principais descobertas feitas desde que se começou a explorar a variação diamésica das línguas, mas não é a única. Na variação diamésica, podemos também enquadrar outro importante fator de variação da língua, o gênero discursivo. Conforme o gênero a que pertencem os textos, sejam eles falados ou escritos, apresentam um vocabulário e uma gramática própria. Ao falar em gênero aqui, não estamos pensando em gêneros literários, mas sim em tipos de textos que podem ser encontrados na vida de todos os dias, que se caracterizam por ter determinadas funções e por ter como autores e receptores indivíduos que compartilham interesses mais ou menos previsíveis. Perguntemo-nos, por exemplo, como é a língua do discurso político?
Como é a língua da burocracia? Como é a língua que se escreve nos jornais e nas grandes revistas de informação e entretenimento? Como são escritos os ensaios científicos, entre eles a tese, a dissertação ligada aos graus acadêmicos e a carreira universitária? Como se exprimem os usuários dos e-mails e dos grupos de chat que surgiram depois do advento do computador? Como são apresentadas as informações nas páginas de internet? Não há necessidade de análise aprofundada para perceber que esses diferentes gêneros têm uma tradição própria e utilizam uma linguagem fortemente marcada pela natureza do veículo adotado em sua transmissão. Um bom exemplo disso é o tratamento que eles dão àquilo que poderíamos chamar de informações complementares. Uma tese universitária pode incluir informações complementares como anexo no final ou como nota de rodapé no texto principal. As mesmas informações seriam interpretadas como digressões e obrigariam a mobilizar um ou outro dos recursos linguísticos que se usam para assinalar as digressões para justificá-las num texto, do tipo: vamos agora tratar de um assunto ligado ao nosso tema principal, ou voltemos agora ao tema principal do nosso assunto. O jornal e as revistas de entretenimento, por sua vez, podem transformar as digressões em boxes, isto é, caixas que trazem textos marginais relacionados, mas independentes, do tipo para entender o episódio ou saiba mais sobre este assunto. Nas janelas da internet, a possibilidade de abrir um número indeterminado de janelas ou links faz com que o leitor usuário se situe desde os primeiros cliques em pleno hipertexto. Todos esses gêneros, além de ter marcas exteriores próprias e de obedecer a convenções interpretativas próprias, fazem também um uso muito particular da língua, chegando às vezes a desenvolver uma sublíngua exclusiva. A sublíngua de um gênero caracteriza-se normalmente não só pela frequência maior de certas palavras, reflexo de uma inevitável concentração em determinados temas, mas pode ser marcada também pela alta frequência de construções gramaticais que não seriam comuns em outros gêneros. De novo, estamos falando de coisas que pertencem à nossa experiência diária. Talvez o leitor se lembre da primeira vez em que precisou ler um boletim de ocorrência policial e ficou pasmado em ver que seu carro não vinha na mão, mas procedia pela mão de direção, ou que todo indivíduo de comportamento suspeito foi imediatamente reclassificado como um elemento. Ou talvez o leitor se lembre da primeira vez em que precisou ler um manual, que, segundo dizem, orienta o preenchimento da declaração do imposto de renda para pessoas físicas e achou que estava lendo um texto em língua estrangeira. São situações pelas quais muita gente já passou e que têm em comum uma sensação de estranhamento causado pela linguagem. Esse choque é o melhor sintoma de como é difícil lidar com a variação diamésica da língua. Antologia. Trechos da ata da 93, 93ª reunião do Copom, 17-18/4/2004. Para entender melhor como os gêneros utilizam uma linguagem, por assim dizer, própria, propomos ao leitor a leitura de alguns parágrafos de Economist. Eles foram extraídos de um documento bem mais longo, a ata da 93ª reunião do Copom, o órgão do Banco Central do Brasil, que responde pelo controle da inflação no país, e que tem sido responsável por uma série de decisões polêmicas sobre um número que afeta a vida de todos nós, a taxa de juros. 4. No atacado, observou-se a estabilidade na evolução do IPA, ao variar 0,75% em janeiro, ante 0,74% do mês anterior. Esse comportamento foi resultante do recuo nos preços agrícolas e da continuidade da elevação nos preços industriais. O IPA agrícola registrou variação de 0,34% em janeiro, após alta de 0,59% em dezembro, refletindo principalmente as quedas nos preços do grupo animais, teria que ser dos grupos animais e derivados, ave, bovinos, leites e ovos, que mais que compensaram as elevações nos itens alimentos in natura, café e feijão. A variação dos preços industriais atingiu 1,2% ante os 0,8% em dezembro, mostrando elevação de terceiro mês consecutivo. Esse grupo é afetado pela elevação nos preços dos commodities, movimento que se reflete na elevação do índice dos preços no atacado, tanto pelo seu efeito direto no preço dos bens e produtos, como pelo encarecimento dos produtos finais. Nesse sentido, destacaram-se no resultado do IPA industrial de janeiro as altas observadas nas indústrias metalúrgicas, ferro, aço e derivados e metais não ferrosos,
química, materiais plásticas, fertilizantes e outros, matérias plásticas, e material de transporte. No ramo tecidos, vestuários e calçados, a variação mensal estabilizou-se, mas continuou elevada pelo terceiro mês consecutivo, ainda refletindo os efeitos do aumento do preço do algodão. As variações do núcleo do IPCA em janeiro, calculando pelo método das médias aparadas, também mostrou-se estável em patamar alto, assinalando variações de 0,73 ante 0,72 em dezembro. A variação acumulada nos últimos 12 meses atingiu 10,47%, a mesma medida quando calculada sem o procedimento de suavização dos itens pré-estabelecidos, apresentou aceleração pelo terceiro mês seguido, sendo variado 0,63% em janeiro ante 0,54% nos últimos 12 meses. A variação para o núcleo de inflação para o IPC-BR, calculado pela Fundação Getúlio Vargas pelo método das médias aparadas simétricas, elevou-se a 0,65% em janeiro, ante o 0,46% em dezembro, acumulando alta de 8,89% nos últimos 12 meses. O impacto do arrefecimento recente nos preços da alimentação, refletindo o início da safra e a desaceleração dos preços in natura, tende a atenuar os efeitos de pressões que ainda persistem sobre os índices de preço em fevereiro. Nos índices de preço no atacado, esse movimento ainda é percebido pelos resultados parciais divulgados até o momento, devendo a queda dos preços agrícolas intensificar-se ao longo do mês. Por outro lado, a evolução dos preços industriais deve continuar refletindo principalmente os reajustes de insumos utilizados pelo setor. Em relação ao IPCA, deverão contrapor-se a evolução favorável dos preços de alimentação, de maneira destacada os efeitos dos reajustes do preço do Grupo Educação nos planos de saúde e das tarifas de ligações telefônicas de fixo para móvel. O documento em questão foi um dos primeiros textos oficiais de seu gênero, produzido depois que Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu presidente, e desencadeou uma série de críticas de intelectuais de esquerda que esperavam que a nova administração adotasse um discurso menos técnico e mais compreensível para a população. Como era de se esperar, essas pessoas deixaram marcadas suas irritações com o uso de expressões técnicas que poderiam, em princípio, significar qualquer coisa, como o método das medidas aparadas simétricas ou o procedimento de suavização de itens pré-estabelecidos. Poderiam igualmente... telefone, peraí. Cadê? Poderiam igualmente ter notado o uso do latinismo in natura e de outros possíveis latinismos com a preposição ante e a forma participial é resultante. Basta correr os olhos pelo texto para ver que ele usa e abusa de números e siglas, estas últimas tratadas como substantivos em pleno direito, sofrendo eventualmente a aplicação de restritos, o IPCE agrícola, o IPCE industrial. Esses recursos contribuem para uma certa concisão, mas também contribuem para tornar o texto bastante opaco para o leigo. Se quiséssemos caracterizar melhor a sintaxe do economês, a partir desse texto haveria muito mais a observar. 1. O uso constante de parênteses para introduzir subclassificações. Indústria metalúrgica, ferro, aço, derivados e metais não ferrosos. 2. A aplicação de sintagmas nominais determinantes ao substantivo determinado, sem a medição da preposição, o ramo tecidos, vestuários e calçados, em vez de o ramo de tecidos, vestuários e calçados. 3. A alta incidência de orações reduzidas de gerúndio. A variação mensal continuou elevada, refletindo os efeitos do aumento do algodão. O IPC-BR elevou-se a 0,65% em janeiro, ante o 0,46% em dezembro, acumulando alta de 8,89%. Acima de tudo, o que marca este texto é o chamado estilo nominal. Com efeito, na maioria das sentenças do texto, o verbo tem pouco ou nenhum valor informativo, é altamente previsível, e limita-se, em última análise, a introduzir o substantivo, que é o verdadeiro responsável por dar informações. Registrou variação, variou, mostrou elevação, subiu, e assim por diante. Um bom teste para reconhecer o tanto de economês que há nesse trecho consiste em tentar traduzir para o português comum, traduzir em português comum. Em português comum, o estilo nominal é normalmente evitado, por isso a primeira frase do texto que transcrevemos aqui soaria mais ou menos assim. A frase então original é: no atacado,
observou-se estabilidade na evolução do IPA, ao variar 0,75% em janeiro ante o 0,74% do mês anterior. Como ficaria? Em janeiro, os preços subiram 0,75% no atacado, em dezembro tinham subido 0,74%. O aumento foi praticamente o mesmo. A variação na variação. Encerramos este capítulo sobre variação, propondo ao leitor mais duas leituras de texto. Com isso, pretendemos levá-lo a fazer conosco duas constatações importantes. A primeira é que a variação diacrônica, diatópica, diastrástica e diamésica convivem. Elas não são características que possam ser aplicadas em separado a alguns textos e não a outros. Assim, qualquer produção verbal é simultaneamente marcada do ponto de vista diacrônico, diatópico, diastrático e diamésico. Para mostrar como isso acontece, propomos que o leitor se detenha, antes de mais nada, na letra de um rap que fez sucesso entre os jovens nos primeiríssimos anos do século XXI. Terceira opção, cantada pelo grupo Trilha Sonora do Gueto. Antologia. A terceira opção da trilha sonora do Gueto. Eu acho que melhor do que eu ficar falando, lendo, eu vou pôr a música para tocar. Eu acho que talvez eu vou fazer isso lá atrás. Ou não é nesse? Não, não é nesse. Que teve uma... Ah, e tem letra de música. Eu vou ver se eu ponho. Enfim, vou pôr...
Ok. Pronto. Poucas páginas atrás, analisamos a letra de duas canções de Adoniran Barbosa. Isso nos permitiu observar mais de perto uma variedade de língua que tem servido de meio de comunicação para uma ampla faixa da população urbana e suburbana de São Paulo. Na época, o sucesso das letras de Adoniran Barbosa deu visibilidade a essa língua, cujas chances de aparecer na grande literatura e mesmo nas letras da música popular sempre foram pequenas. Hoje em dia, as letras de rap utilizam uma linguagem parecida com a de Adoniran, mas que, do ponto de vista diamésico, é profundamente diferente. O rap é executado sem variação de melodia e com uma leitura altamente cadenciada. Como é fácil verificar por esta letra, os versos das letras de rap não têm necessariamente o mesmo número de sílabas. Na nossa amostra, o número de sílabas varia entre 13 e 16, de modo que o efeito de cadência tem de ser obtido mediante a leitura que encontra os acentos, o final e o do meio dos versos, em intervalos de tempos regulares. Bastaria esse tipo de leitura forçada para mostrar que temos aqui um tipo de letra musical bem diferente do que foi usado por Adoniran Barbosa, ou na música caipira, ou no samba carioca do morro. Mas as diferenças são também de temática, pois o rap fala frequentemente das violências urbanas pela voz das pessoas que a vivem, e tudo isso tem reflexos linguísticos óbvios. O que chama mais imediatamente a atenção nesta verdadeira trilha sonora do gueto são, como sempre, as peculiaridades do tipo lexical que causam problemas de compreensão para o falante do português padrão. Matraca, que é metralhadora, quadrada, que é pistola, gambé, que é policial militar, sangue bom, que é na verdade um vocativo por meio do qual o locutor negro representa seu interlocutor como outro negro. Mas, como sempre, isso não é tudo. Há peculiaridades relativas à pronúncia, às formas e à sintaxe. No que diz respeito à fonética, a grafia bagulho por bagulho mostra a tendência de substituir o som do lh por o iu. A grafia num por não mostra que no advérbio de negação o ditongo nasal se reduziu à vogal nasal Também há muito a observar no que diz respeito às formas das palavras. Muitas são mais breves que no português brasileiro padrão, como é no caso de mó, que é maior, tô, tava, estou e estava, seis, vocês, pá, para e outras. As formas pro seis em vez de pra vocês, né comédia, não é comédia, contém contrações que não seriam autorizadas em português brasileiro padrão. Em compensação, eu tava em um assalto evita a contração onde o português brasileiro padrão a autorizaria. Compara-se com eu estava num assalto. Uma forma digna de referência especial é encontrada na frase em que o locutor conta como se safou de morrer recorrendo à cobertura de imprensa, exigindo a presença de um conhecido repórter policial. Eu só vou me entregar quando da Tena vim filmar. Nessa frase, vim é nada mais nada menos que vier, o futuro do subjuntivo do verbo vir, terceira pessoa. No processo pelo qual vim assume essa função, combinam-se dois fenômenos próprios do português não padrão. A tendência a formar futuro dos substantivos usando o tema do presente e não do pretérito, que leva a se ele desfazer o contrato vai pagar uma multa. E o uso de vim por vir como infinitivo. Ele não quis vir hoje, ele vai vir amanhã. A característica sintática mais importante é o uso limitado de sentenças subordinadas, que de resto se reduzem a poucos tipos, relativas aos integrantes temporais. Essa pobreza de subordinadas é a contrapartida de um processo de composição em que os limites da sentença tendem a coincidir com os limites do verso, e a maneira mais usada de juntar sentenças é a justaposição. Antologia. 2 modelos de carta comercial da década de 1940. Os últimos textos que comentaremos nesse capítulo são 2 modelos de carta comercial extraídos de um manual de redação da década de 1940. Eles foram incluídos aqui para lembrar que cada gênero textual tem uma dinâmica própria, evoluindo num ritmo que pode ser mais lento ou mais rápido que o ritmo médio da língua. Isso é óbvio para quem tem tempo e paciência para observar um pouco o que acontece com a linguagem ao seu redor. Pensamos nas mudanças que afetaram alguns gêneros verbais nos últimos anos. No Brasil contemporâneo, as décadas dos
do regime militar e da abertura, viram desaparecer os últimos líderes populistas e os novos recursos técnicos disponíveis fizeram desaparecer o comício em praça pública e a passeata, que foram substituídos pela carreata, pelos debates televisionados e, sobretudo, pela propaganda televisiva dos horários eleitorais. É óbvio que a linguagem da propaganda política não é hoje a mesma que já foi em outros tempos. Exemplos igualmente impressionantes de mudança da linguagem de um gênero podem ser encontrados na propaganda. Hoje esperamos que uma boa propaganda nos conte uma história fictícia da qual participamos, e isso leva a usar uma linguagem figurada, geralmente metafórica. Nos anúncios criados há 100 anos, encontramos ao lado de ilustrações que procuram impressionar por sua qualidade artística, no limite pela qualidade de uma foto do produto, textos que elogiam a qualidade do produto. Não era comum então que os produtos de consumo fossem associados a fantasias de fuga do cotidiano. O texto da propaganda era mais voltado para persuadir racionalmente o consumidor do que para convencê-lo subliminarmente. Isso mobilizava outros mecanismos linguísticos, entre os quais tinha peso a descrição. É nessa perspectiva da mudança rápida da linguagem de um gênero que gostaríamos que fossem lidos os modelos de carta que transcrevemos a seguir. Rio, 7 de algum mês de 1948. Ilmos, Sr. Magalhães e Cia, Teresina, Piauí. Junto encontrareis a mostra de tecidos diversos de nossa casa, devidamente colada em catálogos, com os preços marcados e etc. Tudo é muito bem feito e de boa qualidade. Confeccionamos, porém, mais barato, mais bonito, mais durável e acessível a todas as algibeiras. Assim, rogamos examinardes os nossos preços verdadeiramente excepcionais e mandar as vossas ordens. Também nos obrigamos a mandar artefatos de seda, etc., joalherias e miudezas, mediante comissão mínima. Podeis dispor e dar ordens aos vossos criados obrigados. B. Antunes e Cia. Resposta evasiva. Recife, 3 de alguma coisa de 1948. SB de C. Estamos de posse da carta do 15 do mês passado, que nos fizestes a honra de descrever, e vos agradecermos os graciosos oferecimentos que nos enviastes. Temos o pesar de, no momento, não nos podemos utilizar deles. As condições de venda, como nos propusestes, nos convém sem dúvida. O motivo por que tomamos nota, e podei-la crer, recorremos à vossa conceituada casa, logo que se nos depare ocasião. Saudamo-vos com a maior consideração e subscrevemo-nos atentos. Obrigados. Rosa Brandão e Cia. Hoje ninguém escreveria cartas comerciais desse modo. O que torna obsoleto esses dois modelos não é apenas o vocabulário, acessível a todas as algibeiras, artefatos de seda, graciosos oferecimentos, subscrevemo-nos atentos. Mas também a sintaxe, note-se o uso, hoje impensável, da segunda pessoa no plural vós, e também o uso abundante de cíclicos, para não falar da escolha da forma de introdução e fecho. Tudo isso para reafirmar que cada um dos diferentes gêneros, aqui considerando apenas três, o discurso dos economistas do governo, a propaganda e a correspondência comercial, tem sua própria linguagem, que manifesta preferências linguísticas variadas e evolui num ritmo próprio, ao mesmo tempo em que novos gêneros vão sendo criados pelo impacto de novas tecnologias. Última parte. Ai, meu Deus. Esperar passar. Última parte, vamos lá. O drama de encarar a variação. Nas últimas páginas, procuramos ver o que há de verdade na velha ideia segundo a qual uma das características mais marcantes do português do Brasil seria sua grande uniformidade. Para isso, partimos da ideia de que toda língua, a qualquer momento de sua história, está irremediavelmente sujeita à variação e a mudanças. Definimos 4 dimensões principais da variação: diacrônica, diatópica, diastrástica e diamésica, que foram exploradas com a ajuda de exemplos. Essa exploração nos revelou que o português do Brasil apresenta variações em cada uma dessas dimensões. Que interesse tem essa descoberta? Em primeiro lugar, ela nos permite afirmar que a velha tese da uniformidade do português brasileiro é em grande parte uma ilusão. Ela foi construída na década de 1950 por autores que estudaram sobretudo a maneira como o português falado no Brasil
muda na dimensão geográfica e que tinham os dialetos europeus como termo de comparação. É bem sabido que algumas regiões da Europa, como na Itália, o sul da Alemanha, o norte de Portugal e até certo ponto da França e da Espanha, a fragmentação dialetal já foi tão forte a ponto de prejudicar a compreensão recíproca entre habitantes de regiões distantes entre si poucas centenas de quilômetros. Tomando essas situações como parâmetro, o português do Brasil, onde afinal o gaúcho compreende o amazonense, que mora a milhares de quilômetros, aparece sem dúvida como uma língua mais uniforme. Em suma, quando os autores da década de 1950 falaram na uniformidade de nossa língua, estavam sobretudo ressaltando o fato de que o Brasil não conhece dialetos no sentido europeu do termo, o que é verdade, mas o português do Brasil, como qualquer outra língua, apresenta variedades regionais, como procuramos mostrar na seção Variações diatópicas. Infelizmente, a ideia de que o português do Brasil é uma língua uniforme tende também a nos fazer esquecer as outras formas de variação, as que denominamos aqui diastrástica, diacrônica e diamésica, além de outras formas de variação das quais não falamos neste livro, como a de registro, que corresponde ao grau maior ou menor de formalidade da fala, a de sexo, a de idade e outras. Essas diferenças fazem parte da vida de todos os dias e afetam cada um de nós, porque, independente de quem somos, é normal que mantenhamos algum tipo de interação com pessoas de outras classes sociais, de outra idade, de outro sexo, assim como é normal para qualquer um de nós produzir textos escritos e falados que utilizam formatos diferentes. Nessas várias formas de interação, a língua que utilizamos muda em alguma medida para adaptar-se ao interlocutor e ao contexto ou situação. Portanto, variação existe, quer gostemos disso, quer não. Mas há muita gente para quem esse fato é um problema. Essas pessoas se sensibilizam com a variação diastrástica e tendem a achar que falar uma variedade diferente da variedade padrão é um problema sério para a sociedade. E para quem o faz, talvez um vício, talvez um crime, talvez uma manifestação de inferioridade. É, mais uma vez, a virtude que levou os gregos a chamar de bárbaro todos aqueles que não falavam grego e que consiste em desclassificar o outro, desclassificando sua língua. Sempre que isso acontece, a língua se torna um veículo de preconceitos e exclusões, uma função na qual, infelizmente, pode ser extremamente eficaz. Resta saber se, numa sociedade mais aberta, é desejável cultivar preconceitos linguísticos ou outros. Pensamos que não, e isso deveria valer não só para os profissionais da linguagem, mas para todo o mundo. O médico tem interesse em passar sem dificuldade da denominação popular beijo de aranha à denominação científica oncocircose e vice-versa. O advogado tem interesse em saber que o povo chama de roubos os mesmos delitos que a justiça chama de furto, e todos temos interesse em compreender que uma informação dada em português substandard pode perfeitamente ser correta e oportuna. Os profissionais da linguagem têm um interesse ainda maior em contar com a existência da variação, levando-se em conta em sua atuação, mas disso trataremos mais extensivamente no capítulo Linguística do Português e Ensino. Acabou, gente. Acabou esse texto. Eu sei, talvez vocês estejam reparando, Pedro, você mudou de roupa? Passaram-se alguns dias desde quando eu comecei a ler o texto e até hoje que eu acabei de ler o texto, tá? Porque não deu para eu terminar naquela mesma noite, então eu regravei hoje, passaram-se uns 2, 3 dias já, mas tudo bem. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse texto. Agora o próximo texto que eu vou ler é um texto muito interessante, que eu lembro dele, é um dos melhores textos que eu já li de sociolinguística. Vai ser legal, vai ser grande, eu já falo para vocês que é grande. Mas fazer o que, gente? Os textos são grandes. Eu posso fazer pequenos textos, videozinhos explicando igual eu tenho feito. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta alguma coisa, me segue. E até o próximo vídeo.